que nós estamos pensando é em dar alguma sequência a isso, dar algum retorno a algumas dessas perguntas que foram colocadas lá. Eu separei algumas que tratam mais ou menos o mesmo assunto, que achamos muito interessantes, perguntas muito, muito importantes. E usando toda a minha tecnologia que eu consigo fazer, eu fotografei e botei aqui, mas, deixa só, Maurício está mostrando ali, a primeira pergunta, ela vai assim: eu entendo uma situação difícil, eu não deveria olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. Mas o que significa olhar para Jesus? Essa parte da pergunta aí que eu quero destacar. A outra, em seguida, pode passar. Como faço para minha mente, meus pensamentos e dúvidas mentirosas não atrapalharem o agir do Espírito Santo em minha vida? E, em seguida, deve ser da mesma pessoa, porque a gente mandou fazer um exame papiloscópico, mas ainda não está pronto. Como ter certeza que é a voz do Espírito Santo falando comigo? Que tal essa pergunta? A próxima, vê se ela vai aparecer. Se o coração do homem é enganoso, como ouvir a resposta certa do Senhor? Boa pergunta. Como discernir a voz de Deus e a voz da alma? A outra, como saber se é o Espírito Santo falando conosco ou só a nossa cabeça? Perguntas de $1 milhão, não é? A resposta pode salvar a sua vida, eventualmente. Nós falamos muito isso, como ouvir a Deus, a necessidade de ouvir a Deus. Mas como é isso? Como é a voz de Deus? Como Deus fala? E como que nós podemos ouvir essa voz? Eu propus essa questão aí em vários lugares, para várias pessoas, e recebi alguns retornos interessantes sobre isso. Que resposta nós poderíamos dar a essas perguntas? Um desses retornos foi do Vitor. O Vitor escreveu um texto, compartilhou com os líderes e já rodou em alguns lugares. Vitor, você podia, por favor, compartilhar aqui a sua resposta? Olá, irmãos. Obrigado, Fernando. Eu estava aqui no celular, aqui que eu não tinha impresso aqui. Bom, pessoal, primeiro eu fico feliz de, na atual geração de jovens, o tipo de pergunta ser mais aprofundado, né? Porque eu acho que quando eu tive uma sessão de perguntas e respostas dessa, numa idade assim, de 19, 20 anos, eu acho que eu perguntei qualquer coisa sobre guerra nuclear, bomba atômica, alguma coisa assim. Coisa sem muita profundidade como isso, né? Então, sinal de que estamos melhores, né? Mas algumas reflexões que eu estava fazendo sobre isso, assim, talvez ajudem, mas não fecham uma resposta sobre essas perguntas, sobre a voz de Deus, né? A primeira coisa que eu estava pensando é assim, quando a Bíblia diz o verbo era Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, assim, eu tenho uma esposa que é formada em letras, né, professora de português, e o verbo, na gramática, ele é essencial para você comunicar ou falar qualquer coisa. Né? Se eu tentar falar com meu filho usando só substantivos, adjetivos, ele provavelmente não vai entender nada do que eu estou falando. O verbo ele é essencial, ele é que dá sentido para aquela frase. Né? Nesse exato momento que eu estou falando aqui, eu já usei dezenas de verbos aqui. Então, quando diz que o verbo era Deus, falar, então, ele é parte inerente de quem Deus é. Né? Assim, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Deus fala. Ele é verbo. Então, não tem como dissociar. E assim, como a Bíblia mostra, Deus não só falou lá nos tempos bíblicos, mas ele continua falando hoje, conosco, aqui, no Brasil, 2023. Né? A voz de Deus continua ressoando e ecoando. Né? E uma coisa que a Bíblia sempre faz essa comparação, né?
Uma característica que a Bíblia usa para falar dos ídolos, dos falsos deuses, é que eles são mudos. Eles não falam. Deus fala. Essa é uma diferença fundamental entre quem é o Senhor, o Deus vivo, ele fala, e os ídolos dos falsos deuses. Eles são mudos, eles não falam. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu parti assim, um pouco, né? E eu lembrei muito do Salmo 29. O Salmo 29, ele é um salmo assim, que ele fala um pouco de como é essa voz do Senhor. Como que ela funciona, né? Eu queria ler aqui com vocês, né? O Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor, proveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E esse texto aqui ele dá algumas características, né? Mas eu queria focar muito no versículo 3, que eu estava pensando mais, né? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, né? Quem já navegou, né, ou já remou, ou o que quer que seja, você está no meio do lago, às vezes, assim, ou do mar, que está meio tempestuoso, marolado, para você ouvir a voz de alguém, é meio, às vezes, meio, não é tão simples assim, porque o negócio balança, a coisa, né? Mas a voz do Senhor, ela é tão poderosa que a gente consegue ouvir ela sobre, acima desses nossos mares internos, né? Que às vezes estão lá tempestuosos no nosso interior, estão lá cheio de coisa acontecendo lá dentro, mas é possível a gente ouvir, porque ela é poderosa, ela é cheia de majestade, né? E uma coisa que também eu estava pensando, né? A voz do Senhor, ela é viva e ela é poderosa. Uma característica que a Bíblia atribui à voz do Senhor é que ela transforma a realidade. Ela cria coisas onde antes. Então, né, o Salmo 33:9 diz assim, o Salmo 33:9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus fala e muda, as coisas mudam. Então, essa é uma característica que eu acho que a gente tem que sempre levar em conta. Quando Deus fala conosco, isso muda coisas na gente, na nossa realidade, nas circunstâncias. Que a voz do Senhor, ela é criadora, ela tem esse poder criador, né? Quando você lê lá em Gênesis 1, como é que diz que Deus criou? Disse Deus, haja luz. Então, quando Deus diz, quando Ele fala, as coisas mudam. Não existia luz antes. Ele falou e ela passou a existir. Então, é isso que, assim, quando Deus fala conosco, Ele muda o nosso interior, Ele muda quem a gente é. Né? Muda o nosso caráter, né? Enfim. E tem um outro texto que eu estava lembrando, João 12:28. Esse é um texto que eu estava lembrando também, que é essa questão de como discernir a voz do Senhor, acho que é uma dúvida meio universal, né? Eu também já tive muito, até hoje tenho, né? Não vou dizer que é uma questão totalmente resolvida, né? Mas esse texto eu acho muito interessante, né? Jesus estava lá, no meio de uma multidão, e ele começa a orar, e ele fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, então veio uma voz audível, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Confundiram a voz de Deus com um trovão. Diziam, foi um anjo que lhe falou, mas não foi um anjo, foi o próprio Deus. Então, veja que as pessoas estavam ali, Jesus estava orando, veio uma voz do céu e as pessoas não entenderam, elas acharam que era um trovão, um fenômeno da natureza, ou um anjo. Porque a voz do Senhor, para a gente compreendê-la, ela requer essa atenção, essa sensibilidade em um relacionamento com Deus.
Jesus, que tinha relacionamento com Deus, ele discerniu, ele entendeu que era a voz do Senhor falando com ele ali. Já a multidão pensou que era um trovão, que era uma coisa qualquer, que era uma coisa trivial. Que essa é outra característica, né? Às vezes Deus fala conosco por meio de coisas surpreendentes, ou não sei, né? Às vezes a gente não espera que seja tão simples. A gente acha que, né, vai vir uma luz do céu e, né, aquela coisa assim sobrenatural, e às vezes Deus fala de uma maneira surpreendente, ou, né, por meio do meu filho, por meio da minha mulher. Às vezes é assim que Deus fala conosco, por meio de uma circunstância ou algo maravilhoso que acontece, né? Enfim, quando você olha, sei lá, um passarinho voando, Jesus ele fazia até comparações com a natureza, né? Deus cuida dos passarinhos lá. Que forma, que muda a maneira da gente enxergar a realidade, né? E para concluir, né? Então, além desse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, né, requer assim tempo e uma quietude de alma, né? Requer aquietar a alma. E aí eu lembro muito do Salmo 131, né? Quando Davi fala assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, né? Eu que tive filho, né? Quando a criança termina de se alimentar, como a criança fica, né, depois de se alimentar, ela fica até meio, né, assim, o choro cessa, tudo. Ele fez calar e sossegar a alma dele. Foi uma atitude ativa, foi uma conduta ativa. Ele não esperou algo acontecer para parar tudo, a convulsão ali dentro. Não, ele fez calar e sossegar diante do Senhor e pensar, não, vou aqui ouvir a voz do Senhor, né? E um outro texto que eu lembro muito é Salmo 46:10, quando Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus dando uma ordem assim, né? Está no imperativo aí. Aquietem-se, fiquem quietos. Saibam que eu sou Deus. Deus controla tudo. E aí é quando a gente se aquieta nisso, nessa certeza, nessa fé, de que Ele está sob o controle de tudo e nada escapa do seu controle, da sua soberania, a gente consegue se aquietar, pensar: deixa eu ouvir aqui o Senhor, né? E, enfim, né? Essas foram algumas características, assim, sem pretensão de esgotar esse assunto, que há um monte de outras coisas que poderiam ser ditas sobre isso, sobre como ouvir a voz de Deus, mas foram algumas das reflexões que eu fiz, irmãos. Espero que edifiquem, ajudem. Acho que não fecham a resposta, né? Para quem fez essas perguntas, acho que talvez vai olhar assim, porque eu estou falando aqui, talvez fique assim, não, mas ok, não respondeu tudo, mas espero que ajude um começo de resposta. Amém. Muito obrigado, Vitor. Eu vou colocar o texto dele depois aí no grupo de WhatsApp, mas uma reflexão assim, que achamos muito própria, profunda, e claro que sempre vai haver algo pessoal na resposta que a gente pode dar a isso. Então, se a gente fizer a pergunta aqui a vários irmãos e irmãs, poderemos ter algumas respostas bem pessoais ou personalizadas, porque Deus se comunica conosco, com cada um de nós de uma forma também pessoal, né? Mas, retomando aqui um pouco o tema e aproveitando essa compartilhamento do Vitor, queria tentar sugerir algumas práticas, digamos assim, que podem ser úteis nessa nossa busca para ouvirmos a voz de Deus. Queria começar fazendo uma analogia com os nossos sentidos físicos de percepção. Até porque a Bíblia faz isso, né? A Bíblia usa uma linguagem muitas vezes humana para falar de Deus. Então, quando diz assim, Deus fala, Deus ouve, Deus sente, isso faz parte da essência de Deus, mas é uma linguagem humana. É uma linguagem, muitas vezes, simbólica. A maior parte das vezes que a gente... Deus falou comigo, não, mas na minha caminhada aí, devo dizer que é relativamente raro uma voz que todo mundo aqui ouviu.
Se for uma voz audível, todo mundo aqui ouviria a mesma voz exatamente igual. Então, quando a gente diz Deus falou comigo, ou quando a Bíblia diz olhar para Jesus, é uma metáfora. Jesus não está aqui fisicamente, porque eu não posso olhar para ele. Então, o que é olhar para Jesus? E o que achei interessante dessas perguntas foi que elas tentam sair desse, digamos assim, dessa linguagem simbólica, que ela pode virar um jargão. Meu irmão, olhe para Jesus. Tá bom. Como? Você tem que ouvir a Deus. Está certo, mas como é que ouve a Deus? Está certo, mas como é que ouve a Deus? Então, foram perguntas que fundo que possa ser realmente experimentado. Então, eu queria fazer inicialmente uma analogia com os nossos sentidos físicos de percepção. E aqui, irmãos, isso aqui reflete as aulas de biologia que eu tive lá no ensino fundamental e médio, quer dizer, tem um pouquinho de tempo. Pode ser até que a biologia tenha mudado, porque de vez em quando muda, né, e a gente fica desatualizado. Antigamente a gente tinha rótula, agora tem patela. Eu não sei o que fizeram com as minhas rótulas do joelho. Mas, enfim, pensando um pouco nos nossos sentidos, né? A gente aprende lá que nós, seres humanos, temos 5 sentidos físicos, de percepção, né? Que seria a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. A esses sentidos correspondem órgãos do nosso corpo que são encarregados de perceber isso, de captar esses estímulos do meio ambiente para que o nosso cérebro possa interpretá-los, né? Então, seria os olhos, os ouvidos, as papilas gustativas, por exemplo, a pele, que seria o órgão do tato, né? O nariz, enfim. O tempo todo, nós estamos expostos a uma variedade grande de estímulos desse tipo, mas nós só conseguimos captar alguns. Então, tem sons que eu não escuto, porque estão fora daquele espectro de audição do ouvido humano, por exemplo, são baixos demais ou altos demais. Tem cores que eu não vejo, mesma coisa, estão fora do espectro de visão dos meus olhos. Tem várias coisas acontecendo mesmo no mundo físico que eu não consigo captar tudo, mas apenas limitadamente. Então, se eu uso um binóculo, eu enxergo mais longe, por exemplo, né, do que os meus olhos naturais veem. Algumas pessoas nascem com a capacidade natural diferenciada para captar esses estímulos e podem perceber mais ou perceber menos ou de uma forma peculiar, sons, cheiros, cores, sabores. Tem pessoas que nascem um pouquinho fora do parâmetro aí. Estava lembrando, conversando com o Davi Dor e o Garrincha, o avô do Davi e da Sara, o pastor Walter Dor. Alguns aqui tiveram o privilégio de conhecê-lo. O pastor Walter, ele tinha uma característica nata, nasceu com isso, que é relativamente rara, que se chama ouvido absoluto. Sabe o que é ouvido absoluto? Ele ouve um passarinho cantar e diz em que nota o passarinho está cantando. Sem nenhum parâmetro, sem nenhum instrumento, nada. Ele diz, cantou em si bemol. Se arrastar uma cadeira, ele diz qual é a nota do ruído da cadeira. Arrastando. É uma capacidade natural. Inclusive, algumas pessoas dizem que ela é perturbadora, porque é informação demais o tempo todo, né? Você sair corrigindo todo passarinho desafinado na rua é um serviço grande, né? Mas, por outro lado, os sentidos físicos eles podem ser treinados, podem ser aperfeiçoados, educados, como acontece com a maioria dos músicos, eles treinam o ouvido. Não tem o ouvido absoluto, como o pastor Walter tinha, mas treinam o ouvido e conseguem perceber diferenças, tons. Vários profissionais fazem isso, né? Por exemplo, os cegos que aprendem a ler em braille. É coisa muito impressionante, né? Uma sensibilidade de tato muito bem treinada para você conseguir ler em braille. E aí vai, né? Eles podem ser treinados, aperfeiçoados, os enólogos
treina o paladar, os chefes, enfim, para diferenciar gostos, sabores e tal. Como também podem ser embotados, negligenciados, enganados. Por exemplo, das tais ilusões de ótica, né? Os nossos olhos podem nos enganar, os nossos ouvidos podem nos enganar. Enfim. O outro aspecto que eu queria destacar é que a percepção desses estímulos físicos, ela pode acontecer de forma involuntária, ou nós podemos direcionar conscientemente esses nossos órgãos para algum aspecto da realidade. Então, se faz um barulho grande aqui, todo mundo ouve. Eu não consigo não ouvir. Mas eu posso, no meio de um ambiente que tem vários ruídos, direcionar os meus ouvidos para prestar atenção em uma conversa ou em um som específico. Então, e a mesma coisa o olhar. A gente olha, está vendo um bocado de coisa, mas a gente pode focar o olhar em alguma coisa, especificamente, né? Em português, a gente não tem muita distinção, por exemplo, entre você ouvir o barulho que está aí, a gente diz prestar atenção. Em inglês são verbos diferentes, né? O hear, que seria esse ouvir geral, e o listen. Então, às vezes a gente diz, você está me... Como é que português não dá exato, né? Se você está ouvindo, mas não está me escutando, ou seria o contrário. Mas o que eu quero dizer é assim, você não está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo. Porque a gente pode focar especificamente, sintonizar os nossos órgãos dos sentidos em algo. Especificamente. Então, da mesma maneira, quero pensar que a nossa alma ela é dotada de alguns sentidos espirituais. Isto é, capacidade de perceber, apreender e discernir estímulos não físicos, numa dimensão diferente daquela captada pelos nossos órgãos biológicos de percepção. E é isso que a Bíblia se refere quando ela fala em olhar para Jesus, por exemplo, ou ouvir a voz de Deus. A Bíblia está dizendo que nós temos, na nossa alma, um órgão de percepção capaz de ser sintonizado nesses estímulos de uma realidade que a gente diria não física. Não sei se é a linguagem exatamente própria, porque eu tenho muita dificuldade de separar o natural do sobrenatural quando eu penso em Deus, né? Então, para Deus, tudo Ele criou, mas vamos lá. Então, nós temos essa capacidade na nossa alma, esses sentidos de percepção espiritual, um ouvir espiritual, um ver espiritual, um sentir espiritual, digamos assim. Agora, alguns perigos a gente já pode de cara mencionar nessa ideia de que nós temos essa capacidade de discernir, de ver e de perceber o mundo espiritual, o mundo não material. Um perigo que tem que ser evitado é um subjetivismo, que é a preocupação de algumas perguntas aqui. Como é que eu sei que não é só o meu coração? Que não é só a minha vontade? Que não são só os meus pensamentos? Então, muitas vezes, um risco que nós corremos nessa busca de ouvir a Deus ou de enxergar a Deus nós caímos num aspecto muito subjetivo, muito emocional, em que a gente não está separando muito bem a nossa própria vontade, os nossos próprios pensamentos, e confunde isso com a voz de Deus. Nossa percepção precisa ser melhorada aí, e nós vamos ver que tem algumas maneiras da gente evitar esse subjetivismo excessivo. A gente fala assim, tem gente que usa expressão assim, eu senti isso. Pode ser válido, mas pode ser enganoso. Um outro perigo é o misticismo. Nós estarmos o tempo todo tentando ou buscando algo concreto para a gente se apegar a isso. Até tem um texto do Elias Brito que eu vou compartilhar também, que achei muito interessante, sobre essa busca de concretude, que é característica das religiões em geral. Tem que ter uma coisa para eu ver, para eu pegar, tem que ter algo palpável, tem que ter um sinal concreto.
E o nosso Deus, ele é invisível, precisa ser buscado e adorado em espírito e verdade. O cristianismo seria, nesse sentido, uma religião completamente diferente de todas, porque não nos dá essas coisas concretas o tempo todo, especialmente o cristianismo. Lá, entre os judeus, ainda havia o templo, havia utensílios no templo, e de vez em quando Deus tinha que dar uma chacoalhada lá para o pessoal não ficar confiando no bezerro de ouro, na serpente de bronze. De vez em quando Deus ia lá e derrubava tudo, para as pessoas entenderem que ele é o Deus vivo, o invisível, o Criador de todas as coisas, que não habita em templo feito por mão humana, e aí vai. Outro perigo é um racionalismo, que a gente acabe tendo uma fé muito racionalizada, que negue a possibilidade de Deus falar, no final das contas. Ah, não, Deus não fala mais assim. Falava, agora não fala mais. Você vai ler sua Bíblia, você vai criar juízo, vai pedir conselho, qualquer coisa, mas Deus não vai falar com você. Como o Vitor disse aqui, ele é o verbo não tem como não se expressar. Né? São alguns perigos. Bom, as escrituras, elas se referem, esse órgão de percepção dos sentidos espirituais, vamos dizer assim, seria, nas escrituras, a maior parte das vezes, chamado, denominado como o coração. Claro que não está falando do coração físico. A Bíblia está falando, chamando de coração, digamos assim, esse órgão da nossa alma, que é capaz de perceber, de sintonizar, de captar o mundo espiritual. A Bíblia não se preocupa com a definição assim, como talvez um psicólogo ou um psiquiatra faria hoje, assim, muito analítica disso. É o coração. Às vezes pode se referir a isso como simplesmente a alma. A minha alma tem sede de Deus, ou como a mente, ou como o espírito do homem, enfim. Mas vamos pensar que o coração, que é um termo frequente. Por exemplo, Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a Bíblia associa muito essa imagem do ver com luz, com revelação, com entendimento. Né? Ainda no Sermão do Monte, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Jesus não está falando de uma lâmpada acesa dentro, literalmente, do corpo da gente. Ele está dizendo que a tua maneira de perceber e de enxergar o mundo traz luz ou trevas espirituais para dentro de você. É isso que ele está dizendo. O tempo todo tem essa metáfora. E lá um texto muito legal de 2 Coríntios 3, Paulo fala sobre que os incrédulos, especialmente os judeus, mas os incrédulos, eles têm um véu, como quando Moisés descia lá do monte, reluzindo tanto que ele tinha que usar um véu, porque as pessoas não suportavam olhar para ele, porque ele tinha estado na presença de Deus e voltava com aquela toda intensidade. Paulo diz assim, as pessoas têm, o homem natural, vou traduzir Paulo, tem um véu no coração, que os impede de ver, de perceber e de entender. Quando algum deles se converte, o véu é retirado. A pessoa começa a enxergar o que ela não enxergava antes. Exatamente, literalmente, o que significa revelação. Revelar é retirar o véu. É retirar o véu. Ela começa a ver de uma hora para outra. Quando eu era muito criança, sei lá, os pré-adolescente, não era tão criança assim, eu tive um problema grave de ouvido. Morava no interior, em Barreiras. Fiquei quase surdo de um dos ouvidos, por conta de, sei lá, gripe, sei lá o quê. E tive que vir para a capital, para Brasília, para fazer um tratamento. E estava ouvindo quase nada. E o médico aqui, ele usou um método que eu não sei, espero que a medicina tenha evoluído lá para cá. Não sei, foi meio bruto, mas deu certo. Ele olhou e disse, está colado aqui a trompa. Tem que descolar. Vamos fazer a cirurgia, mas antes vamos tentar uma coisa aqui. Ele pegou uma bomba de ar. Colocou, acho que foi na narina. Me deu água para engolir. Quando eu estava engolindo, fechou tudo, ele... Aí foi tudo por ouvido. E eu comecei a ouvir, eu percebi
que eu não ouvia mais, por exemplo, o som de uma folha amassando. Tinha muita coisa que eu não escutava mais. Mas como foi progressivo, eu não percebia. Aí, de repente, eu comecei a ouvir tudo de novo. É um pouco a experiência da conversão. O véu é retirado. O cara que tinha uma catarata em último grau, os olhos completamente embaçados. Tinha um amigo meu que ele disse assim, todo mundo ficava falando assim, mas a sua esposa está com cabelo branco. Ele disse, que conversa, que cabelo branco. Mas ele estava com catarata. Quando ele fez a cirurgia, ele olhou para ela e disse, teu cabelo está branco. Ela está com cabelo branco até hoje, isso não é o problema. Amados, é assim, é o coração. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala assim, se vocês ouvirem a voz dele, não endureçam o coração. Que vocês não tenham o coração endurecido pelo engano do pecado. E vocês não consigam mais ouvir, perceber Deus. Aí já vai uma coisa interessante, né? O engano do pecado endurece o coração, literalmente esclerosa o coração, no grego. Vai perdendo a flexibilidade, o coração é um músculo. Mas, espiritualmente falando, o que acontece é que se a gente ouve e não faz, não obedece, se a gente é enganado pelo pecado, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir. Por outro lado, é com o coração que você ouve, digamos assim. Em Romanos 10, Paulo diz que é com o coração que se crê. E a fé revela, a fé ativa os sentidos espirituais. A fé nos faz enxergar o mundo invisível, porque a fé é exatamente a convicção de fatos que não se veem. Literalmente, citando praticamente aí Hebreus, né? Então, no homem natural, sem querer assim, desestimular os irmãos que estão anotando, acho ótimo que anotem, mas eu vou colocar esse texto depois. Se você perder uma referência ou outra, fiquem tranquilos, né? Eu, se estivesse aí ouvindo, eu estaria anotando de qualquer jeito, porque eu presto mais atenção quando eu anoto. E também eu anoto as coisas que eu não concordo com o pregador, podem ficar à vontade. Eu até costumo usar 2 cores de caneta diferentes. Eu anoto com uma cor que ele está dizendo e com a outra cor que eu acho. Enfim. Então, no homem natural, esses sentidos de percepção espiritual estão embotados, atrofiados, pervertidos. Mas quando alguém se converte, o véu é removido do coração, ele ganha a mente de Cristo, é renovado no espírito seu entendimento, é transformado por uma renovação de mente e, como diz Paulo, são iluminados os olhos do coração, para que possam entender e compreender o que Deus quer, né? E o ponto, meus caros, é que assim como os nossos órgãos dos sentidos podem ser treinados, ou devem ser treinados, também o coração precisa ser exercitado nessas faculdades regeneradas. Ele tem que ser desobstruído, calibrado. O Maurício usou a expressão aqui no início do louvor, tem que ser sintonizado com Deus, para que a gente possa distinguir a voz de Deus entre outras tantas. Exatamente como um rádio que tem um dial e você pode sintonizar várias rádios diferentes naquela frequência. E você tem que escolher, aprender a escolher a frequência correta. Porque há outras vozes falando, que vêm da nossa própria carne, das nossas vontades, dos nossos conceitos, vêm de pessoas que nos influenciam. Nós ouvimos a voz das pessoas o tempo todo, não só quando elas estão falando conosco, mas elas ficam na nossa cabeça. Não é? Então, meu pai morreu há quase 30 anos, eu escuto a voz dele até hoje. Em muitas situações. Em muitas coisas que nós ouvimos, às vezes não lembramos nem de quem, nem da onde a gente tirou aquilo, mas é uma voz na nossa cabeça. Aí ela pode ser para o bem ou para o mal. Às vezes, nossas convicções estão muito mais forjadas e fundamentadas nessas outras vozes que a gente captou ao longo da vida e formou o nosso entendimento sobre alguma coisa e nos impede de ouvir a voz de Deus, nos atrapalha. E vozes também do mundo espiritual mesmo,
dos espíritos malignos, rebeldes contra Deus, enfim. Então, a ideia é assim, do mesmo modo que nós somos o tempo todo atravessados por ondas eletromagnéticas que transmitem várias frequências, rádio, celular, televisão, a gente está aqui conversando, a gente não está vendo, mas nós estamos sendo o tempo todo atravessados por essas ondas de rádio eletromagnéticas e a gente capta algumas com o celular, por exemplo, mas elas estão aí o tempo todo, atravessando a gente. Até as emissões de rádio que vêm lá de Andrômeda, da galáxia, elas chegam à Terra, já pensou nisso? Só que a gente não consegue captá-las. Mas, da mesma maneira, Deus fala o tempo todo. Às vezes de uma maneira geral, tudo que ele fez, às vezes de um modo especial para o seu povo, para alguém. Às vezes, ele nos fala quando nós nem esperamos, e às vezes nós temos que buscar ouvir a voz de Deus em situações específicas. Mas ela está voando, ela está sendo transmitida. Está aí no ar. A gente tem que sintonizar. Quando, lá vou eu de novo falar de Barreiras, marcou minha vida. Quando eu morava em Barreiras, no interior da Bahia, década de 70 e poucos, não tinha rádio local. Então, quando dava de noite, quando começava a anoitecer, a gente conseguia sintonizar a Rádio Globo do Rio e Onda Média. E eu sempre ficava invocado, por que não pegava de dia? Não tem uma explicação aí, só pegava de noite. Mas se você tivesse um rádio de ondas curtas, e muitos oficiais, muitos militares tinham, em onda curta você captava. Ou seja, aquela rádio ela estava falando o tempo todo. Eu é que não tinha o equipamento adequado para captar, mas falando estava o tempo todo. E é um pouco isso, né? Essa sintonia do coração que nós precisamos aprender. Aprender não apenas a ouvir, mas escutar com atenção, buscar com atenção, perceber, sermos treinados nisso. Acho que tem algumas maneiras de fazer isso que eu queria compartilhar, pelo menos indicar para vocês algum desses caminhos, né? Só lembrando que a Bíblia de fato diz que o coração do homem é enganoso e corrupto, mas também diz, pelo mesmo profeta Jeremias, que Deus nos daria um novo coração capaz de conhecer a Ele, que nós o encontraríamos quando o buscássemos de todo o coração, e que Ele, Deus, imprimiria suas leis na nossa mente e as escreveria no nosso coração. Então, não se trata de descartar o coração, mas usar um coração regenerado e sensível à voz de Deus e aprender o que significa ser limpo de coração para poder ver a Deus, para usar a imagem do Sermão do Monte, né? Queria mencionar alguns aspectos disso, não vou poder, assim, aprofundá-los todos, mas vou mandar para vocês o roteiro e os textos, e vocês podem depois aprofundar isso, mas um primeiro aspecto é confissão de pecados, é andar na luz. Porque a Bíblia diz que Deus não está com a sua mão encolhida, nem está mudo, para que não possa salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu estou querendo ouvir a Deus, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é tirar tudo que é obstáculo, que pode estar me impedindo de ter esse relacionamento com Deus e de receber isso que Deus está o tempo todo transmitindo. Lá em 1 João nós lemos isso também. Nós precisamos, se nós não confessamos nosso pecado, nós estamos em trevas, aí ele muda a imagem para a imagem de enxergar. Se você está em trevas, você não vê nada. Você está querendo ver a Deus, você tem que estar na luz. A maneira de estar na luz, uma delas, tem a ver com confessar os pecados, de retirar essas coisas que estão atrapalhando você de receber aquilo que Deus está te transmitindo. E aqui, meus caros, não é apenas buscar-se um perdão judicial para escapar de uma condenação, mas em se esforçar para ter um caminho livre, desimpedido para se relacionar com Deus. A gente se livrar de tudo que pode ser barreira.
Como, por exemplo, soberba, ira, cobiça, mágoa, ressentimento. Se eu estou com raiva de alguém, odiando alguém, eu estou em trevas. Não vou poder ver Deus. Não vou poder ver Deus. Se eu estou cheio de cobiça, de inveja, de malícia no coração, como eu vou ouvir a Deus? Como eu vou poder ouvir a Deus? Se eu estou só escutando as vozes da minha alma e dando razão a elas, e eu não perdoo, eu não exerço misericórdia, como eu vou ouvir a Deus? Há uma barreira. Deus não é um oráculo a ser persuadido, aplacado, subornado, como os outros deuses. Em muitas religiões, você quer algo do Deus lá, do ídolo, você vai, faz um sacrifício, você se joga no chão, você paga qualquer coisa, você contrata o tarólogo, quem seja, para poder receber algo, uma mensagem. O Deus vivo, todo-poderoso, ele não pode ser subornado, ele não pode ser enganado. Lá no livro de Isaías, Deus fala assim, por que vocês vêm aqui? Isaías 1. Por que vocês vão fazer essas festas, esses sacrifícios, luas novas? Quem pediu a vocês que sequer pisarem nos meus atos? Tirem a maldade dos atos de vocês, do coração de vocês, porque eu não estou ouvindo nada. Eu não estou recebendo nada. Davi escreveu, sacrifícios agradáveis a Deus, sou o coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Como você vai ouvir a Deus se seu coração estiver cheio de orgulho, de raiva, de ressentimento, de malícia, de mentira? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Então a gente tem que primeiro andar na luz de Deus, confessar os pecados, não só aqueles pecados assim, atos, mas muitas vezes esses pecados da nossa alma, que as pessoas não veem, eles estão dentro da gente. Mas eles criam um obstáculo. Tem muita gente que diz que está buscando ouvir a Deus, mas está cheio da própria vontade, da própria inveja, de ressentimento, de amargura, de sei lá o quê. Hipocrisia, mentira. Então, primeira coisa, meus caros, andar na luz, confessar os pecados, limpar o seu coração. Os limpos de coração, disse Jesus, verão a Deus. Sem isso, você não vai poder ver e ouvir a Deus. Não que Deus não esteja a falar e a se manifestar, mas você está sintonizando a rádio errada. Tem ruído. Você está fora de área. Vamos melhorar, né? Você está fora de área. Não está funcionando, não. O outro aspecto, estou chamando aqui de santuário interior, talvez tenha um pouco a ver com o que o Vitor compartilhou. A Bíblia diz que nós somos santuários, templos do Espírito Santo, lugar especial de habitação, onde Deus quer se manifestar e quer ser adorado. E é interessante que lá em primeira carta aos Coríntios, Paulo usa essa imagem tanto para falar de nós pessoalmente, individualmente, o meu corpo é templo do Espírito Santo, mas também para falar de nós como corpo de Cristo, como igreja, nós somos santuário, templo do Espírito Santo. Lugar especial de habitação e manifestação de Deus. Uma das coisas que isso significa, e para um judeu isso era muito claro, para nós talvez não, porque os judeus conheciam o templo, eles sabiam o que era o santuário, frequentavam o santuário, é que nós precisamos, isso quer dizer que nós precisamos criar um ambiente interior no nosso coração adequado a essa presença de Deus, onde Ele possa fazer ouvir sua voz, nos tocar, nos transformar. O que se tentou muitas vezes na história aí da religião produzir por meio de catedrais, a gente tem que buscar produzir no nosso coração solitude, silêncio, reverência, adoração, pés descalços,
em Terra Santa. Nós, crentes protestantes reformados, mormente da Igreja Sem Nome, não sabemos, não temos essa imagem na nossa cabeça que nos ajude sobre o santuário, o templo. Mas é apenas uma metáfora, é só uma ilustração. O santuário somos nós. Não vamos construir nenhum, fiquem tranquilos. Mas o que as pessoas tentavam produzir, por exemplo, com a catedral gótica, era um ambiente de reflexão, de silêncio, de quebrantamento. Ou na catedral renascentista, uma abóbada enorme, glória de Deus. Amados, dentro de nós precisamos desenvolver esse ambiente. Nós somos santuários de Deus. Aprender a oração não só como petição, mas como um diálogo, como expectativa de que Deus venha nos falar. A gente faz isso, a gente exercita isso em momentos específicos, nos nossos devocionais, que é muito, muito importante, mas a gente precisa levar algo disso o tempo todo no coração. O tempo todo no coração. E se a prática devocional ela for assim, consistente e verdadeira, ela vai também produzir isso. O Salmo 131, que o Vitor citou, é muito interessante, porque ele faz exatamente esse caminho. Ele diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, não ando à procura de coisas elevadas demais para mim. Está dizendo, estou aqui humilde na tua presença, Senhor. Lugar santo, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Então, eu tenho que me colocar na minha condição de criatura. Fiscalar e sossegar a minha alma. Tem que haver um silêncio para que Deus possa me falar. E ele termina falando assim: espera, pois, Israel no Senhor. Esperança. Você não sai da presença, você não dá tempo a Deus, você não apressa a Deus. A gente tem que aprender a esperar, a conviver com o silêncio de Deus e com o tempo de Deus. A gente precisa se encher desses sentimentos, pensamentos de Deus, das coisas do alto. A Bíblia diz isso o tempo todo. Pense nas coisas do alto. O que é justo, o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, isso ocupe o seu pensamento. Isso vai criando dentro da gente esse ambiente de adoração e esse santuário para Deus, onde os pensamentos de Deus, a vontade de Deus é constantemente buscada. Constantemente a gente está refletindo nela, Jesus ensinou a orar assim, não foi? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Antes da gente pedir o pão e o perdão, primeiro vem o teu reino, faça-se a tua vontade. Você vai sintonizando o coração, você vai desobstruindo os seus canais, vai calando as outras vozes dentro de você. E essa busca de a gente se revestir dessa nova natureza. Eu acho legal, interessante, quando Paulo fala assim, para a gente se revestir do novo homem, porque ele fala de um processo. Assim, em mim está tudo ainda muito misturado. É como se eu chegasse no meu guarda-roupa, eu posso escolher várias roupas para usar. E ele está dizendo assim, se vista do novo homem. Por que você vai usar a roupa do velho homem? Qual é a roupa do novo homem? Eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de benignidade, de perdão. Vocês veem, amados, que isso é algo assim, a Bíblia não diz que isso vai acontecer de um dia para o outro, comigo, com você. A Bíblia diz que é algo que nós precisamos buscar constantemente, criar constantemente esse ambiente, esse lugar, para que a gente possa sintonizar o coração da gente, ajustar o nosso ouvido, ajustar os nossos olhos. Então, confissão de pecados, andar na luz, santuário interior. Um terceiro ponto importante tem a ver com fé e obediência. O texto de Hebreus, que eu já citei. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. E o texto diz que as pessoas lá no deserto ouviram a voz de Deus, endureceram o coração, não entraram na terra prometida, porque foram desobedientes. Amados, na Bíblia,
Incredulidade e desobediência são praticamente sinônimos. Aliás, um dos verbos para obedecer é exatamente o verbo ouvir. E ouvir a Deus significa obedecer a Deus. Como às vezes a gente diz para o filho, você não está me ouvindo. Aí, se o malcriado disser que não é surdo, aí a gente usa aquele outro método de curar a surdez da rebeldia, né? Mas quando a gente diz não está me ouvindo, você está quer dizer não está me atendendo. Então, ouvir a Deus e obedecer a Deus tem que ser a mesma coisa. Se não for, se a gente não tem a disposição de obedecer, o nosso coração vai esclerosando, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir. Jesus também disse, se você crer, vai ver a glória de Deus, não é? É a fé que remove esse véu do coração, que ilumina, que dá entendimento, compreensão. Mas, amados, crer é uma escolha. A gente, muitas vezes, lida com um conceito místico de fé. Como se fé é algo que você tem ou não tem, como olhos azuis, ou que te acontece ou não acontece, como pegar um vírus. Não é. O teu coração é capaz de crer. Tem a faculdade de crer, como o teu ouvido tem a capacidade de ouvir. Espiritualmente, você escolhe não ouvir. Você escolhe não ver. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos e não vê. Você escolhe crer ou não crer. A fé é uma decisão, é um compromisso, é uma adesão a uma verdade que está colocada diante de você. Que vai além da sua mente racional, mas ela aparece como verdade pela autoridade de quem está falando. A fé é um tipo de conhecimento que se baseia em autoridade. Porque se a doutora Milena me fala algo da ciência médica dela, eu acredito, porque ela é autoridade no assunto. Eu não fui lá, eu não vi, eu não estudei. A fé é um tipo de conhecimento que nos chega por uma declaração de autoridade. A verdade de Deus desperta a fé no homem. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a verdade, ouvir a palavra. Se a gente proclama a palavra, do mesmo jeito que a pessoa, não sendo fisicamente surda, está a ouvir a sua voz, o coração dela está ouvindo a verdade de Deus e está acendendo a luzinha lá em algum lugar, chamando ela para crer. Ela pode recusar isso. Ela pode embotar isso. Ou ela pode se decidir por isso. Mas a fé não é apenas, para nós, ela não é só a condição para a salvação, no sentido daquele primeiro passo. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O tempo todo nós andamos pela fé. O tempo todo nós precisamos reagir à verdade de Deus e andar nela. E assim nós vamos aprimorando o nosso ouvir, o nosso perceber, o nosso entender. A fé é luz, amados. A fé não é salto no escuro. A fé é acender uma luz no quarto escuro. Só que é uma luz que as pessoas não vão enxergar, só você. E vão dizer que você está doido. Fé e obediência, um outro aspecto muito importante é a leitura e meditação na palavra. Porque nossos conceitos, ideias, convicções, a mentalidade do mundo, nossa educação, cultura, tudo que a gente absorve, pessoa, família, amigos, tudo isso daí, influenciadores, famosos, Instagram, sei lá o quê, tudo isso pode se tornar um empecilho para a gente ouvir e discernir a voz de Deus. E o que nós vamos fazer, principalmente, bom, parar de ouvir essas coisas seria ótimo, nem sempre possível, uma quantidade delas vão vir. Mas o mais importante é que a gente tem que gerar na nossa vida um fluxo de água viva, de água limpa, de conceitos, de ideias, de valores, de princípios de Deus que nos vêm pela Escritura. Aí você pode ler e decorar o Salmo 119, já que você não vai fazer mais nada hoje, quando terminar aqui, e marque lá todos os versículos do Salmo 119, em que ele fala, o salmista fala sobre a palavra, meditar na palavra e ganhar entendimento, compreensão. Eu sei o meu caminho melhor do que os outros homens, porque eu ando segundo a tua palavra, porque eu medito na tua palavra.
Então, a palavra vai criando esse fluxo de água viva, uma fonte jorrando, um rio que corre, uma fonte que jorra, se a água brota pura do interior, ela vai limpando, ela vai limpando. Se cair alguma sujeira ali, não fica muito tempo, porque ela vai fluindo, ela vai jorrando, ela vai tirando. Uma água estagnada, parada, se cai sujeira, a sujeira fica. Mas a água viva, não. Ela jorra, ela flui, ela flui. Então, como a gente vai fazer isso? Lendo, meditando, se enchendo da palavra. Ela vai fluindo. É uma água limpa que vai passando, vai levando a sujeira, vai renovando, vai restaurando. Mas, amados, aí é uma caminhada. Porque a questão não é apenas ter a palavra no coração, não apenas para evitar erros e enganos, mas principalmente para a gente aprender a reconhecer e amar a verdade de Deus. O produto da leitura e meditação na palavra é amar a palavra. É amar a vontade de Deus. É aí que nós temos que estar. Não é só para a gente não se meter em confusão, em encrenca. E saber, isso aqui não dá, isso aqui dá errado, isso aqui é pecado. É o primeiro passo. Isso é só o começo. Mas é esse fluir da verdade de Deus, dos sentimentos de Deus, da vontade de Deus que vem pela palavra. Esse discernimento que a palavra traz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela corta como espada de dois gumes, apta a discernir os desígnios do coração. Então, se você está em dúvida qual é o desígnio do seu coração, se a voz é do seu coração ou é a voz de Deus, joga a palavra. Joga a palavra, jorra a palavra ali. O que não for de Deus vai saindo. Vai saindo. Leitura e meditação na palavra. E última coisa que queria mencionar, relacionamento no corpo. O Espírito Santo concede palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons no corpo. Nós temos que nos edificar, instruir, exortar e aconselhar mutuamente. A paz, que deve ser o hábito do nosso coração, não é a minha paz individual. É a paz de Cristo que é dada no corpo. Então, também me ajuda a discernir a vontade de Deus. O relacionamento com os irmãos, a vida com a igreja. Me dá, na expressão do Elias, me dá concretude. Vocês estão aí, vocês existem fisicamente e falam comigo. E a vida de Cristo está em vocês. E a palavra me chega por meio de vocês. Então, vocês me ajudam a discernir o meu coração. Precisam me ajudar a discernir o meu coração. Muitas vezes nós estamos numa conversa, e você está ali, está meio confuso, você não sabe direito o que é, você começa a falar, os irmãos começam a compartilhar, dizer uma coisa, daqui a pouco fica claro para você o que era o seu coração, o que era o seu sonho, e o que realmente Deus está produzindo e trazendo ali. Amados, quanto mais a gente, para concluir aqui, quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais fácil vai ser a gente saber o que ela diria ou não diria. Né? Se você conhece bem alguém, e alguém chegar para você e dizer assim, não, Elton falou isso. Eu posso dizer, de jeito nenhum. O Elton jamais diria isso, não usaria essa palavra, não tem esse tipo de ideia. Essa ideia não vem do Elton. Ou eu poderia dizer, não, isso é a cara do Elton. Ele deve ter dito isso mesmo. Com Deus não é muito diferente. Se a gente conhece a Deus, conhece Jesus, a vida de Jesus, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, os propósitos dele, você vai ouvir uma voz e vai dizer assim, Deus não diria esse tipo de coisa. Não, Jesus não diria isso. Não se parece com ele. Ou o contrário, é justamente o que ele diria. Principalmente, fica muito claro para mim, quando é algo que me desagrada profundamente, né? Que me leva a me humilhar, que me leva a pedir perdão, a servir, a reconhecer o meu erro, aí eu tenho praticamente certeza que é Deus falando, né? Me manda fazer algo que eu não queria fazer. Fica muito claro, porque é o que Jesus me diria provavelmente. Então tem muita chance de ser a voz de Deus. Deus falando comigo.
Não significa que Deus vai falar, ou que nós vamos ouvir imediatamente a voz de Deus, naqueles momentos, como eu disse, às vezes a gente precisa lidar com o silêncio do Senhor e aprender a esperar nele. Mas também, meus caros, nós não precisamos ficar paralisados ou sermos dominados pelo medo de errar. Deus é maior do que os nossos eventuais erros. Muitas vezes temos que tomar decisões, fazer escolhas em que nós não temos uma resposta clara, objetiva, direta de Jesus. Então, escolhas, muitas vezes, que não envolvem pecado, envolvem possibilidades da vida, caminhos. A gente está orando, está buscando a Deus, mas pode ser que não aconteça, você não sabe se vai ser, sei lá, astronauta ou dentista. Talvez não vai aparecer um anjo do céu, você não vai ficar sorteando versículo da Bíblia para tomar uma decisão dessa. Mas você não pode ficar a vida inteira sem fazer nada, paralisado, com medo do eventual erro. Deus pode ser maior do que os nossos erros. Se a nossa vida pertence a Ele, Ele vai nos corrigir. Ele vai interferir no nosso caminho. Às vezes usando métodos não muito agradáveis, como escrevi esses dias falando assim, às vezes a tempestade, Deus nem sempre acalma a tempestade, às vezes a tempestade faz parte do caminho de Deus e da rota de Deus, até o naufrágio, para nos levar para aquele porto que a gente jamais escolheria ir, mas é onde Deus quer que eu esteja. Uma vez eu usei uma imagem do GPS de Deus, né? Que é assim, o GPS te dá a melhor rota entre aqui e aquele objetivo. Aí você vai, daqui a pouco você quer ser mais esperto que o GPS. Estava andando pela direita, eu vou para a esquerda. Aí chega lá na frente, tem um negócio, atrapalhou, enfim. O que o GPS faz? Ele não desiste de você, ele recalcula a rota. Não. O GPS, assim, se der teimoso demais. Deixa para lá. Então, que se vira aí, meu velho. Você resolveu ir por aí, problema seu. Tô saindo do ar. Fui. O GPS recalcula a rota. Porque você continua querendo chegar. Mas você errou. Pode ter errado por qualquer razão. Pode ter sido culpa sua ou não. Deus recalcula a rota. Maurício trouxe um cântico antigo aqui, que ele fala um pouco isso, ele diz infinitamente mais, né? Deus é soberano, Deus tem os seus caminhos, tem os seus próprios planos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais até do que nós pensamos, sentimos, entendemos. Então não tenha medo de tomar decisões, de fazer escolhas. A gente busca a Deus, a gente quer ouvir a Deus, queremos saber a voz de Deus, a vontade de Deus, nós temos a palavra, nós temos o corpo, nós buscamos adorar a Deus, nós buscamos ter um ambiente na nossa vida que aponte para Deus, tirar os embaraços do nosso coração. E Deus vai nos falar. Muitas vezes, nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Pode ser diferente com você do que é comigo. Deus nos dá maneiras particulares, às vezes. Mas, de qualquer maneira, nós não precisamos ficar aflitos e agoniados ou assim, estressados naqueles momentos que não conseguimos ouvir com tanta clareza como gostaríamos em situações concretas. Deus pode ser maior, Deus é maior do que os nossos erros. Porque a graça superabunda, né? E, como disse esses dias, disse para nós a Melissa mesmo ali, ela disse assim, vovó, Deus nunca desiste de ser amigo da gente, né? Nunca desiste. E a gente também não. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, Deus vivo. Nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor hoje o Senhor fale. Cada um aqui, Senhor, naquilo que é a nossa pergunta, que é a nossa angústia, que é a nossa dúvida. O Senhor conhece os nossos corações. Retira, Senhor, todo o empecilho da nossa alma. Tudo que nos embaraça, Senhor.
nossas fantasias, nossos sentimentos, nossos pensamentos, tantas vozes que nos falam o tempo todo, ó Deus. Nós possamos calar e sossegar nossa alma. Nós possamos nos encher da Tua palavra, Senhor. Nos encher, Senhor, das Tuas verdades, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Possamos ouvir a Tua voz no corpo, Senhor, na vida dos irmãos, nos dons que o Espírito Santo derrama. E o Senhor nos conduza, Senhor, a cada um de nós. Acima de tudo, ó Deus, não possamos aprender ao longo da vida, da caminhada, a desfrutar dessa Tua companhia e a ouvir a Tua voz a cada passo, a cada instante. Ó Deus, revela-te, Senhor, a cada um de nós, também ao mundo, Senhor, que nós possamos anunciar para as pessoas, proclamar para as pessoas a Tua luz e a Tua verdade, Senhor, e elas possam ter suas mentes libertas das cadeias do inimigo, seus corações desobstruídos, seus olhos desvendados, seus ouvidos abertos, para que haja salvação e glória para o Teu nome. Oramos, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A graça de Jesus seja com vocês. Eu vou postar o texto com as referências, anotações. Mas se você achou que as perguntas não estão respondidas, por favor,